Olá, irmãos e amigos, estamos iniciando mais um Em Casa com o Pastor. Nosso desejo mais sincero é que essas devocionais ajudem você a crescer no seu ambiente familiar, aproveitando esse texto como uma referência, essa meditação como uma referência para o seu culto doméstico, pelo menos uma vez por semana. Quero ler em Mateus capítulo 16 e apenas o verso de número 18, que diz assim: Você é Pedro, e sobre essa afirmação, essa rocha eu edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje eu quero falar sobre, na verdade, uma pergunta, né? O que aconteceu com a igreja? Três coisas, a meu ver, têm acontecido e têm me preocupado muito. A primeira é porque algumas pessoas têm usurpado o direito de serem donos da igreja. E aí Jesus diz para Pedro, ele havia perguntado a Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, Jeremias, ou algum dos apóstolos. E aí Jesus diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, como sempre, toma a dianteira e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus toma essa fala de Pedro e diz, Pedro, você é feliz, você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Deus deu a Pedro a revelação de que Jesus era o Cristo. E aí ele vai dizer, e sobre esta pedra, né, essa afirmação que você acaba de fazer, esse reconhecimento de que eu sou Cristo, então sobre esta pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não tente ser dono da igreja, no máximo você vai se comprometer com ela como servo, você vai dedicar os seus dons e talentos, o seu tempo, o seu recurso para servir a igreja, mas não tente ser dono dela, porque Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Eu estou no pastorado já há quase 35 anos e tem um tempo que eu ajudei, contribuí na igreja, pregando na igreja, assumindo ministérios na igreja, mas eu nunca me senti dono dela. Alguém disse que quando alguém é dono da igreja, ele não deixa o dono da igreja ser. Então, por mais que você seja influente, saia da frente. Não tente se colocar nessa posição de ser dono da igreja. Tem muitas igrejas se tornando personalizadas. Elas acontecem em torno da imagem do pastor, não da igreja em si. Então, tem muitas pessoas usurpando o direito de serem donas da igreja. Então, respondendo a pergunta, o que aconteceu com a igreja, você tem outro grupo, né? Alguns têm se sentido no direito de falar mal da igreja. Então, a gente vive num regime democrático e as pessoas agora se sentem no direito de falar o que elas pensam sobre a igreja. E a igreja é de Cristo, então cuidado quando você for falar da igreja. E por pior que a igreja cometa, né, o pior pecado que a igreja cometa, isso não dá a nenhum de nós o direito de falar mal dela. A igreja é um lugar de gente imperfeita, que comete falhas. E muitas vezes as pessoas que falam mal da igreja, elas não contribuem para a melhoria da igreja. Elas não se dispõem a serviço do reino para que a igreja seja purificada, transformada. Por mais que a igreja tenha suas falhas, a igreja ainda é uma referência de equilíbrio para a sociedade. A igreja faz muito mais bem do que faz mal. Então, não se coloque nessa posição de falar mal da igreja. E não esqueça que você é a igreja. A igreja não é uma instituição, não é um prédio, não é uma denominação. A igreja somos nós, pessoas. Então, ao invés de falar mal da igreja, contribua para o bem dela. Contribua para o crescimento dela.
E se alguma coisa está errado, pelo menos santifique a sua vida em oração, em jejum a favor da igreja. Então esse é o segundo grupo. O terceiro, ainda respondendo a pergunta o que aconteceu com a igreja, alguns têm se esquecido do poder da igreja. A igreja, a sua força, o seu poder não está no seu prédio, não está na sua arrecadação financeira. A força da igreja está no Espírito Santo. Jesus faz uma promessa, e é nessa promessa que eu descanso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a ideia aqui é a igreja invadindo o inferno, né? A igreja na ofensiva e não na defensiva. Então nós não estamos aqui numa igreja onde o poder dela são os homens, os instrumentos que ela tem. O poder da igreja está em Cristo. E é por causa disso que a igreja tem prevalecido. Pessoas têm se levantado, têm caído e a igreja permanece. Então, por mais crítico que você seja, a igreja nunca vai morrer, a igreja nunca vai desaparecer. Já tentaram destruir a igreja, templos se fecharam, templos foram destruídos, mas a igreja permanece viva. Então, eu quero deixar essa devocional com você. Tomara que a sua família tenha uma boa impressão da igreja e que ela de fato contribua para o bem da igreja. Mas cuidado, tem algumas pessoas usurpando o direito de serem donas da igreja, tem algumas pessoas se sentindo no direito de falar mal da igreja e algumas pessoas esqueceram do poder da igreja. Pai, nos ajude, Senhor, a entender que a igreja não é nossa, que nós não somos donos dela, que Jesus é aquele que comprou a igreja com seu sangue. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que não temos nenhum direito de falar mal da igreja, porque ela é a noiva de Cristo. E nos ajude a entender o poder da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim nós oramos em nome de Jesus.